de meridiano, então, o meridiano do rim vai estar envolvido, né, com relação às questões da coluna vertebral, e o meridiano da bexiga também vai estar envolvido. Por quê? Porque o meridiano da bexiga, ele passa ao longo da coluna vertebral. Isso. Então, energeticamente, ele tem uma relação com a coluna, né? O meridiano da bexiga, ele está na região paravertebral. A gente tem um trajeto superficial desse meridiano, que inclusive quando a gente vai tratar com outras técnicas da MTC, por exemplo a ventosa, né, a gente acaba trabalhando muito esse meridiano da bexiga, e a gente vai entender que cada um desses aspectos energéticos ele tem um efeito interessante sobre a nossa abordagem de tratamento. Então, por exemplo, quando a gente vai entender o aspecto do Yin, do Yang sobre a coluna, a gente vai entender que o Yin ele representa uma questão mais rígida, né? Então, por ele representar uma questão mais rígida, uma coisa mais sólida, mais compacta, ele está relacionado com as curvaturas de cifose, que é justamente as curvaturas que são menos móveis, né? E quando a gente fala de curvaturas lordóticas, nós pensamos em curvaturas que promovem mais movimento, e mais movimento é uma característica Yang, né? Então, assim, a curvatura da cervical, a curvatura da lombar são características Yang. Quando a gente está falando da curvatura da cifose torácica ou da cifose sacral, por exemplo, né, nós estamos falando de um aspecto mais Yin, mais solidez, né, menos movimento. E quando a gente vai pensar no paciente que tem escoliose, que ele tem um desvio, né, lateral, um desvio que na verdade é tridimensional, né, porque o paciente também tem aspectos de achatamento, de compressão, a gente vai pensar que o meridiano da bexiga ele vai ter um desequilíbrio nos seus aspectos yin e yang. Já que ele passa na região paravertebral, ele deveria ter um equilíbrio que vai influenciar na sua função muscular. Tá? Então, assim, esses meridianos eles podem também explicar várias funções que nós temos nos músculos do corpo, né? Então, o próprio meridiano da bexiga ele passa na região de maléolos, né, no maléolo lateral. Então, quando você tem uma alteração relacionada a isso, uma fraqueza desse meridiano, a pessoa pode ficar mais fácil de sofrer um entorse de tornozelo, por exemplo, né? Então, todos esses aspectos são importantes dentro da visão da compreensão de como a MTC enxerga as patologias. E como a gente já está falando sobre isso, a gente vai agora dizer como é que a lombalgia ela é vista, né, Carla? Na medicina chinesa. Né? É importante a gente pensar que, como nós falamos, né, a questão dos elementos que tem influência sobre o nosso corpo, né? É importante a gente pensar que a gente tem categorias principais de fatores que podem ser considerados patógenos, né? Por exemplo, um frio. O frio pode ser um fator patógeno caso, né, você esteja em desequilíbrio energético, né? O calor também pode ser considerado. Então, os efeitos climáticos, né? O clima, ele pode ser um fator patógeno para o nosso corpo, caso estejamos em desequilíbrio, né? E aí, a lombalgia, a gente pode ter 3 principais características de disfunções. Então, a invasão de um fator patogênico, né? De um fator patogênico externo, então do meio, né, externo. Uma disfunção interna também pode ser uma forma de desequilíbrio energético e disfunção na coluna, e também a gente não pode descartar uma lesão traumática, né? O fator patogênico ou patógeno externo que mais acomete a coluna, que acomete muito a coluna, pode ser a umidade. A umidade traz uma sensação de peso, né? E a umidade ela pode estar sempre relacionada ao frio e ao calor. Então você pode ter um fator umidade frio e umidade calor acometendo essa coluna vertebral, né? Nas disfunções internas, a gente pode ter uma alteração no vazio do rim, né? E com relação aos traumas, as lesões que provocam, né, por um trauma, por uma pancada, enfim, a gente pode ter estagnação do Qi e do Shui, né, onde a gente não tem esse Qi circulante e o Shui circulante de forma adequada, o que vai gerar a dor. Aí, né? A galera deve estar se perguntando, né, meu Deus, que palavras são essas? Vazio do rim, Qi, Shui, né? Então, assim, a gente vai, calma que a gente vai explicar tudo para vocês. Então, assim, primeiramente falando sobre a questão dos fatores patogênicos, né? A visão da medicina chinesa mostra que
nós estamos sujeitos às questões climáticas, às questões ambientais. Quem aí nunca ficou exposto a um ar-condicionado frio, batendo no pescoço e depois ficou com alguma rigidez, ou até mesmo acordou com um torcicolo quando estava, né, numa questão de frio, ou até aqueles nossos pacientes que falam assim, meu filho, quando vai chover, o meu joelho dói, minha coluna dói mais. Então, assim, nós temos uma explicação pela MTC de que esses aspectos climáticos eles influenciam. E a gente vai ter, como o Carla falou, a umidade, né? É um fator importante. Então você pode ter fatores de umidade no ambiente, fatores de frio, fator de calor. Tem outra coisa também que a gente vai falar em outro slide mais adiante, que é o vento, né? O vento também ele pode causar. Então, assim, pela MTC a gente consegue ver que isso aí tem uma influência e quando a gente trabalha nos pontos, a gente consegue fazer com que o corpo reaja melhor a esses fatores patogênicos. Dessa forma você diminui o sintoma, tá? E trata a raiz do problema. E trata a raiz do problema. E aí, quando a gente fala de vazio do rim, a gente está falando, na verdade, de um vazio energético no meridiano do rim, tá? Então, a gente vai usar termos que vão ser deficiência, excesso, vazio, estagnação, estase, né? Então, assim, são vários termos. Então, quando a gente fala quando a gente se referir aqui a esse vazio do rim, a gente vai estar falando de uma deficiência energética, tá? E outra coisa, cada meridiano, cada órgão, cada víscera, ele vai ter um aspecto yin e um aspecto yang, né? Então, assim, você vai ter uma função yin do rim e uma função yang do rim, né? Da bexiga, do fígado, do estômago, cada um deles. E aí, cada meridiano desse vai passar por uma articulação, vai passar por uma região do corpo. E por uma víscera e um órgão, né? Pela víscera e o órgão, né? E ele vai estar ligado a uma questão emocional, ele vai estar ligado a questões alimentares, tá? Então, tudo isso a gente vê também dentro da auriculoterapia, tá? E aí, quando a gente fala da estagnação do Qi, que é a energia, e do Xue, que você estava perguntando o que é Xue. Xue é sangue, tá? Seria o conceito de sangue energético, esse sangue que vai estar levando energia para nutrir os órgãos, músculos. E assim, quando você tem um trauma, quando você lesiona o músculo, a articulação, você também vai lesionar os canais de acupuntura, esses meridianos. E esses meridianos, quando estão lesionados, quando estão dentro de um processo de lesão, eles causam uma estagnação, ou seja, uma estase. Essa circulação de sangue e energia ela não funciona bem. As coisas ficam paradas. Quando você tem aquela mancha roxa, ali, aquele hematoma, né, aquela equimose, você tem ali um sangue que não circula bem. O próprio edema. O próprio edema. Né? E aí, na verdade, para o chinês vai ser a questão da umidade. Isso. Né? Aí é aquela coisa que não circula. E aí é interessante falar da umidade, porque assim, o fator patogênico de umidade, ele dá uma sensação de peso, ele faz a produção de muco, ele faz a produção de exudato inflamatório, tá? Então, muitos aspectos inflamatórios a gente vai estar encontrando o fator patogênico de umidade. E aí o paciente vai ter sensação de peso. Esse é um ponto importantíssimo para vocês lembrarem. Toda vez que o paciente tem ali sensação de peso, né, provavelmente tem um fator patogênico de umidade envolvido. Beleza?